A natureza do Espírito Santo. Esta é a lição número 1 da classe de juvenis. O Espírito Santo, Deus presente em nós. Os hinos sugeridos são 22, 122 e 486. O Espírito Santo ora por nós. Fique aqui comigo que você saberá sobre esta questão. Eu quero aproveitar e agradecer a Marcela Bispo pelos seus comentários. Que Deus continue abençoando a sua vida. Os vídeos aqui do canal desta classe saem todos aos domingos, sempre ao 12h30. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, como vemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O Espírito Santo é onipresente, em Salmos 139, números 7 e 8. O Espírito Santo ele nos consola, Atos 9:31. O Espírito Santo nos dá vida, Jó 33:4. O Espírito Santo é soberano, Isaías 40:13 e 14. O Espírito Santo nos ensina, João capítulo 14, versículo 26. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo, pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Sim, o Espírito Santo, ele é Deus. Nós vemos lá no Salmos 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é a sombra do Onipotente? O Espírito Santo, ele é do tamanho de Deus. É interessante notarmos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são seres distintos e ao mesmo tempo são únicos. É muito interessante porque Deus criou o mundo, Jesus resgatou o mundo, o Espírito Santo consola o mundo. São distintos, mas têm o mesmo poder, o mesmo nível. O Espírito Santo, ele é Deus, ele tem a mesma essência do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, os atributos dele são de uma pessoa. Muitas vezes pessoas dizem que o Espírito Santo é uma força, é isso, é aquilo, é uma energia cósmica e tantas outras coisas, mas na verdade o Espírito Santo, ele é Deus. É difícil para nós humanos colocarmos o tamanho do Senhor. Nós não temos como mensurar. Mas para que nós venhamos ficar bem claros, para não ter dúvida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo tamanho. Nenhum é maior do que o outro, nenhum é menor do que o outro, nenhum tem mais poder do que o outro, são todos iguais, são idênticos. Então vemos que o Espírito Santo, ele é Deus, um ser pessoal. Quando Jesus chama o Espírito Santo de outro Consolador, significa que, assim como Jesus, o Espírito Santo continuaria a mesma tarefa de consolação. É claro que algumas pessoas, algumas meninas entendem um pouco de futebol, né? Mas não é a maioria. Geralmente o futebol ele é mais para a questão do homem, né? Apesar que tivemos agora uma Copa do Mundo feminina, né, que a Espanha sagrou-se campeã do mundo. Mas para que nós venhamos ter uma noção, quando Jesus fala enviarei outro Consolador, numa partida de futebol, por exemplo, quando temos, por exemplo, um jogador de futebol, ele é substituído por alguma razão. Ele será substituído. Quem é que vai colocar, qual a pessoa que vai entrar no lugar desse jogador? Um engenheiro civil? Não. Um advogado? Também não. Um jogador de beisebol? Não. É um outro jogador igual àquele. A ideia da substituição de Jesus pelo Espírito Santo é a mesma coisa, da mesma dinâmica. Eles são idênticos. Então, Jesus só pode ser trocado, Jesus é Deus, então ele só pode ser trocado, substituído por outro Deus. Então o Espírito Santo, ele entra ali como Consolador. Assim como Jesus era o nosso Consolador quando ele estava aqui na terra, ele saiu, foi para o Pai e disse que enviarei outro Consolador. O que Jesus estava falando? Eu vou enviar outro igual a mim, um que é igual a mim em tudo.
Então vocês terão a mim, continuarão comigo. Olha que interessante. Então vemos que nesse sentido, o Espírito Santo ele é sim, ele é um ser pessoal. Inclusive o Espírito Santo tem ciúme de você. Olha que interessante. Gosto muito dessa parte. Então, às vezes a gente briga tanto, né, por uma questão de ciúme. Ah, mas é que fulano não gosta de mim, que ciclano não gosta de mim. É que é isso, que é aquilo, não existe ciúme. Então, o Espírito Santo ele é ciúme. É ciumento, ele tem ciúme de você. Para você ver o quão importante é para você, para o Espírito Santo a sua vida. Agora, nós precisamos, claro, compreender que como o Espírito Santo ele é ciumento, então vamos evitar causar ciúmes no Espírito Santo, né? Vamos evitar. Fazer com que, andar a coisa direitinho, né? Vamos fazer as coisas direitinho. Mas aqui a questão do Espírito Santo do ciúme, é muito interessante essa questão do ciúme pelo seguinte. O que significa ciúme? Ciúme é o mesmo que zelo. Isso mesmo, zelo. Então, quando você tem ciúme do teu celular, é porque você tem zelo com o seu celular, você tem cuidado com o seu celular. Então, o ciúme ele abrange essa ideia de cuidado, de zelo. É isso que o Espírito Santo tem por nós, ele tem cuidado, ele tem zelo por nós. Então, ele tem um ciúme de nós. A natureza divina do Espírito Santo. O que chama a atenção e se relaciona diretamente com esta lição é a afirmação de Pedro. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, coloca aqui o Espírito Santo do mesmo tamanho de Deus, coloca o Espírito Santo como Deus. É muito interessante, já falei aqui outras vezes sobre a questão de Ananias e Safira, sobre a questão da graça, né? Ah, nós estamos na graça, podemos fazer o que quisermos. Fala isso lá para Ananias e Safira, que foram fulminados mesmo estando na graça. Mas há um ponto aqui interessante que eu sempre gosto de mencionar sobre Ananias e Safira, que é o seguinte. O ponto não é a questão de Ananias e Safira ter trocado o valor da herdade, né, da propriedade. A questão ali é a mentira. Eles poderiam, por exemplo, dizer, ó, nós vendemos a propriedade por valor X, mas queremos dar um valor Y. Não teria problema, porque estariam falando com a verdade, estariam tratando da verdade, estavam sendo sinceros, honestos. Mas não foi isso que aconteceu, eles mentiram ao Espírito Santo. Então vemos aqui aquela dinâmica de João 8,44, que aquele que mente, ele é servo do diabo, ele é filho do diabo. Então, o que acontece? Nós devemos pautar a nossa vida na verdade, nós devemos sempre falar a verdade. Então o ponto aqui principal é que, 2 pontos, é colocar mentiste a Deus, ou seja, mentiste ao Espírito Santo, ou seja, Deus e Espírito Santo são o mesmo, têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é Deus. E o outro ponto aqui é que não se trata do valor em si, da questão de Ananias e Safira. O problema não foi o valor que eles deram errado, o problema é que eles mentiram sobre o valor. Então o ponto aqui é a mentira. Foi por isso que eles foram reprovados e foram fulminados. O Espírito Santo é onisciente. Onisciente é a questão daquilo que sabe toda a ciência, conhece toda a ciência, por isso onisciente. Por isso devemos ter reverência e ao mesmo tempo gratidão, pois sabemos que se cometermos algum tipo de pecado, podemos nos aproximar dele com arrependimento e contar com a graça de Deus para nos perdoar. Então, quando nós pecamos, o que nós fazemos? Nós falamos ao Senhor, porque ele grandioso é em perdoar. E vai ali a questão do arrependimento, né? Arrependimento dá aquela ideia de mudar de direção, mudar o caminho. Você foi por um caminho, você se deu mal indo por aquele caminho, então você não vai mais por aquele caminho, você vai por outro caminho. O que é isso? Arrependimento. É quando você vai por outro caminho. No nosso caso, é quando eu peco, mas eu me arrependi, agora eu não peco mais, eu não cometo mais aquele pecado. A ideia é essa daí. Confiança, porque se ele nos assiste, sabe também nos livrar de situações difíceis, pois é conhecedor do futuro. O Espírito Santo ele é Deus, portanto ele conhece o futuro, o que vem depois, ele é onisciente. Então muitas vezes nós temos, às vezes até passando na rua, por exemplo,
e o Espírito Santo fala ao nosso coração uma determinada situação e nós não compreendemos, mas eu estou indo para tal lugar, eu tenho esse destino, porque o Espírito Santo está me orientando, me guiando por outro lado. E o Espírito Santo sabe o que vai acontecer com você na frente e ele evita situações. Ou também, nem é isso também, às vezes existem outras situações. Por exemplo, aconteceu uma vez comigo, eu estava vindo da casa de uma namorada e o ônibus não passava de jeito nenhum. E eu fiquei muito tempo ali, era uma época de carnaval, e eu não conseguia, mas por que esse negócio aqui? E ia ônibus para outra direção, vários ônibus, mas o meu ônibus não vinha, e eu na época não tinha essa questão de aplicativos, né? Motorista de aplicativo, essa coisa toda. Não tinha nada, não tinha um recurso. O que eu vou fazer? E o tempo está passando e nada. Até que apareceu um jovem de aproximadamente uns 15 anos, estava indo para o carnaval. Aí eu parei, conversei com ele, evangelizei ele ali na madrugada. Verdade que ele não chegou a aceitar a Cristo naquele momento, mas eu achei muito interessante que o ônibus dele também não vinha. Parece que ele estava indo para a mesma direção que a minha. E eu comecei a falar do Senhor para ele, falar. E ele realmente compreendeu a mensagem e desistiu de ir para o carnaval. E assim que ele saiu do ponto do ônibus, que ele desceu a rampa para ir para a casa dele, apareceu um ônibus. O que eu entendi? O Espírito Santo me manteve ali somente para falar para ele, porque muito provavelmente se ele fosse sair naquele dia, provavelmente ele não voltaria, ou aconteceria uma outra coisa pior não, né? Aconteceria outra coisa ruim com ele. Então veja que o Espírito Santo também nos direciona para ocasiões, para situações, para livrar pessoas também. Então nós precisamos ter muito essa sensibilidade ao Espírito Santo. O Espírito Santo é regenerador. Além de onisciente, o Espírito Santo desempenha uma função maravilhosa, cooperando com Cristo na obra da salvação humana. Por que ele coopera com a salvação humana? Porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, nós cremos nessa promessa, nesta palavra, nós acreditamos neste amor de Deus por nós. E quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, ou seja, ele está completando, complementando, melhor dizendo, a obra. Por quê? Porque nós cremos no Cristo, Cristo nos resgatou na cruz do Calvário, mas nós precisamos crer nisso, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Como é que nós reconhecemos o pecado nosso? Através do Espírito Santo, quando ele entra no nosso coração e nós cremos que o Senhor, ele é o nosso Salvador através do Espírito Santo. O que é regeneração? Regeneração é a transformação do pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Então nós somos regenerados. O que é isso? É uma transformação. De uma certa forma, a gente vê uma transformação assim, você vê uma lagarta hoje e daqui a pouco ela vira uma borboleta, né? Aquilo ali é uma transformação, ela transformou-se de uma lagarta para uma borboleta. A nossa regeneração é algo parecido, é algo bem parecido. Ali, claro, ali é da lagarta e a borboleta é uma questão espontânea, vai acontecer mesmo, é espontâneo, mas no nosso caso, nós precisamos crer, Não é toda pessoa que vai virar uma borboleta nesse sentido, né? Não é todo mundo, infelizmente, que aceita Cristo como Salvador. Mas como é que funciona a regeneração? Ela nos transforma, faz de nós uma pessoa melhor. Nós fazíamos algo errado antes, agora nós não fazemos mais. Fazíamos algo feio antes, agora não fazemos mais. Por quê? Porque nós somos regenerados, nós fomos transformados pelo poder que há no Espírito Santo. O Espírito Santo nos transformou, fez de nós uma pessoa melhor, algo novo, né? A Bíblia diz que tudo se fez novo, né? E agora nós somos o quê? Uma pessoa melhor. Então, quando nós temos essa questão da regeneração, a regeneração ela é tão somente uma transformação pessoal, é uma transformação de caráter pessoal. A pessoa que tinha um determinado caráter aceitou a Cristo como Salvador e foi transformado. Zaqueu, por exemplo, e o Saulo também são duas pessoas que foram transformadas. Por quê? Porque foram regenerados. Então aqui nós vemos uma questão de transformação, isso é regeneração. O que é o novo nascimento? Nascer de novo não é reencarnar, como ensinam os espíritas. Regenerar quer dizer fazer de novo.
Este não é um processo natural de mudança social, de ambiente ou simples forma de pensar. Trata-se de uma transformação integral do homem interior. Só mesmo o Espírito Santo é capaz de operar tal mudança. Esse novo nascimento é parecido com a regeneração, né? Na verdade, a grosso modo, é a mesma coisa, né? Veja que aqui o novo nascimento é o que? Fazer de novo, não é reencarnar. Não é reencarnação. Reencarnação não existe. Reencarnação é uma mentira do diabo através de Allan Kardec. Que fique claro, não existe reencarnação. Então veja que o novo nascimento é o fazer de novo, é começar de novo. É como se geralmente, se fosse trazer para os dias não, mas para o nosso entendimento, era como se uma pessoa adulta voltasse ao ventre da mãe e nascesse de novo. A ideia é essa daí. Ou seja, é como se apagasse aquela vida adulta dele, ele voltasse para o ventre da mãe e nasceria de novo. Essa é mais ou menos a dinâmica para a gente ter uma noção, né? Para a gente ter uma ideia. Então, o que é o novo nascimento? É a questão de fazer de novo. Lembra lá do Jeremias capítulo 18, que o oleiro fez um vaso novo? Aquilo ali é a ideia, é fazer de novo. Ele era um vaso, ele se quebrou, então o oleiro foi lá e fez de novo. Essa é, se bem que eu não lembro agora se o texto fala se realmente foi feito de novo, né? Mas acho que só o Senhor perguntou, né? Não posso eu fazer assim como esse oleiro fez? Acho que fala assim. Mas para a gente entender, o vaso se quebrou, então ele pode ter sido feito de novo. Essa é a ideia, é o fazer de novo. É algo que existia, no caso nós já existimos, né? Nós vivemos, e agora o Senhor faz de nós uma pessoa nova, um vaso novo. Né? Porque um dia a gente se rachou, a gente se quebrou, então o Senhor nos fez de novo. O processo é demorado, é doído, mas é o processo que temos que passar e nós devemos passar com prazer. Para concluir, a Trindade é uma realidade bíblica. As páginas da Bíblia revelam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas pessoas se relacionam com o Pai e com o Filho, mas desprezam a pessoa bendita do Espírito Santo. Esperamos ter chamado a atenção para a necessidade de buscarmos um relacionamento com o Espírito Santo. Assim, o cristão pode provar de um encontro pleno com Deus. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia de Santíssima Trindade. Eu não gosto do termo, né? Trindade, eu não gosto muito do termo. Eu prefiro dizer um Deus trino. Mas de linha direta, vemos que nós devemos ter um contato com o Espírito Santo, estarmos sensíveis à sua voz, né? Quando nós estivermos orando, por exemplo, né? E nós devemos ter esse contato. Eu falei para você sobre a questão de que o Espírito Santo ora por nós. Não, o Espírito Santo ele não ora por nós. Há até uma canção que fala, né, que o Espírito Santo ora por nós, mas a verdade é que o Espírito Santo ele não ora por nós. E por que ele não ora por nós? Ora, se o Espírito Santo orasse por nós, nós não precisaríamos orar. Como diz lá 1 Tessalonicenses 5,17. Quando nós oramos, lembra lá de Ana? Ana, quando estava orando por Samuel, né, pedindo a Deus Samuel, Eli olhava para ela e ouvia ela como se ela estivesse embriagada. Então, ali ele não entendia o que ela estava orando. Ninguém ali entenderia. Aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo traz esta oração, né, a oração de Ana, e leva para Deus. O que o Espírito Santo faz? Ele traduz esta oração. Essa é a ideia do Espírito Santo. Quando você ora, quando, por exemplo, você está orando, está chorando, você mais consegue se encontrar na sua oração, você está com seu coração derramado, entristecido, está angustiado, mas você crê no Senhor, mas as palavras não saem, você apenas chora. Então, o Espírito Santo pega esse teu choro e traduz em oração para o Senhor. Olha que coisa extraordinária. Então, o Espírito Santo ele não ora por nós, de maneira nenhuma. O que ele faz é uma tradução da nossa oração para o Senhor. Sabemos que o Senhor sabe, mas isso é um dos papéis do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem tantas funções e tantas atividades que não dá para a gente elencar, porque são muitas. Ele nos guia, ele nos consola. Como eu falei lá no início, ele faz tantas coisas que a gente às vezes observamos e cremos que realmente ele é Deus para fazer o que ele faz. Deus, inclusive, o Espírito Santo ele também separa obreiros. Olha que coisa extraordinária.
Então nós devemos ter um relacionamento melhor com o Espírito Santo, nós devemos buscar mais o Espírito Santo a cada dia. E durante todo esse trimestre vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Hora da revisão. Número 1. Segundo o dicionário bíblico, Wycliffe quer dizer confortador, ajudador, advogado, conselheiro e consolador. Número 2, ele tem uma vontade, ele se entristece, ele ora, ele fala. Como eu já falei, o Espírito Santo ele não ora. Número 3, vontade, 1 Coríntios 12, 11 e fala, Atos 8, 29. Número 4, onisciência é a capacidade de saber todas as coisas. Entendemos que se trata de um atributo divino, pois somente Deus é sabedor de tudo. Logo, o Espírito Santo também é. Número 5. Regeneração é a transformação do pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que nós venhamos a cada dia mais estarmos observando a natureza do Espírito Santo, que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor e ao seu Santo Espírito. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula cheia do Espírito Santo. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!